Yeah. Yeah. Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucrando Agora Tips com os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira, dia 30/7/2025. Mas não tô peço se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando que se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias às 7 horas da noite com os melhores palpites e bilhetes para você tá lucrando. Não esquece que a gente tá fazendo sorteio todo final de semana, todo domingão tem sorteio para vocês, então se inscreve, comenta o que tá achando dos nossos bilhetes, compartilha com aquele amigo que gosta de bilhetes simples e fáceis. Não esquece também de hypar o vídeo, pois hypando nos ajuda muito, pois assim o YouTube vai compartilhar, vai recomendar para várias outras pessoas e nossa família vai estar aumentando, beleza? Então fez esses passos aí, se inscreveu, comentou, deixou o like, hypou para estar concorrendo aos sorteios? Então bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira, bora lá! Maravilha, já selecionei os jogos para essa quarta-feira, selecionei alguns jogos interessantes, não são tantos jogos assim, mas tem Copa do Brasil. Mas antes, bora mostrar os resultados de ontem, cara. Fizemos a boa, fizemos a festa, foram apenas 3 bilhetinhos e todos deram win, então 3 bilhetes, 3 winsaços, tá na conta. Deixa eu mostrar os wins para você. Primeiro winsaço, tá aparecendo em sua tela, foi utilizando os jogos da Liga Dinamarquesa e outros jogos aí também, Champions League, Playoff, Liga Europa, Playoff, tá aparecendo em sua tela aí, usando o jogo do Midtjylland, bateu tranquilo, que coisa linda, cara. O segundo guizaço também tá aparecendo em sua tela, utilizando os jogos da Série B, foram no total 2 jogos da Série B e outro joguinho também tá aparecendo aí, ó, que coisa linda, esse bilhete foi bonito, hein? E o terceiro e último guizaço também tá aparecendo em sua tela, utilizando os jogos da Liga Colombiana e Série B também, ok? Então 3 bilhetes, 3 winsaços, simples e fácil, então isso me deixa muito contente, apesar da grade fraquinha, a gente conseguiu lucrar bastante, tanto o pessoal que fez os bilhetes simples, quanto quem utilizou odd alta, beleza? Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes, utilizando os jogos dessa quarta-feira. Começamos aqui às 2 da tarde, temos aqui o Malmo enfrentando o RFS, confronto interessante, o último confronto foi 4-1 Malmo, cara. Para esse jogo, um golzinho tá favorável, mas eu tô querendo buscar o mercado de cartões. O último jogo foi em total 5 gols, mas não teve cartões. Dá pra gente buscar under cartões para essa partida. Eu acho que talvez um under 5,5 cartões, 6,5, ou para não ter uma expulsão na partida, dá pra gente arriscar, ok? Não é tão seguro assim a questão de expulsão, pois pode acontecer de uma hora para outra. Tem expulsão que o jogador nem toma primeiro o cartão amarelo, a expulsão é direta, então isso pode acontecer, ok? Então esse jogo do Malmo, ao invés da gente buscar gols, dá pra gente buscar under cartões aí. A questão de escanteios, último confronto foram um total 9 cantos, a diferença é que o Malmo venceu o primeiro jogo contra o RFS por 4-1 e o Malmo já vai jogar em casa esse jogo da volta, então um jogo pra gente ter cuidado aí, pois a questão de gols, um jogo pode ser um jogo morno, o Malmo aí apenas segurar a vantagem, já que ele tá com a vantagem debaixo do braço, então é legal a gente ter cuidado. Temos aqui o Maccabi Tel Aviv, esse jogo tá interessante, jogo de volta, na ida foi 1-1 na casa do Pafos, hein, time do Chipre, então pra esse confronto aqui, acredito que seja um jogo pra gente buscar um golzinho, dá pra buscar, e talvez um handicap mais 2 a favor da equipe do Maccabi Tel Aviv. Eu sabia, a gente garantiu até win utilizando o time do Maccabi Tel Aviv, a gente colocou um handicap mais 3 na partida passada dele aí, ok, contra o Pafos, então acredito que em casa aqui sai um golzinho, mesmo que aconteça uma zebra, dele perder por 1-0 ou 2-1, acredito que ele não perca de goleada,
rodada. Então ele é favorito para essa partida. Por isso, dá pra gente buscar um handicap mais 2 no Maccabi Tel Aviv, buscar escanteios também, talvez uns 6,5 cantos, mais um golzinho também na partida tem valor. Então 6,5 cantos, handicap mais 2 e um golzinho na partida também tem valor, beleza? Além do jogo do Maccabi Tel Aviv e Malmo, temos aqui a equipe do Sport Boys enfrentando o Ayacucho, na verdade, pela Liga Peruana. Os últimos 5 confrontos entre eles saíram óbvio em meio em 4 e teve um joguinho que saiu apenas um golzinho. É confronto que dá pra gente buscar um golzinho, cara, tá legal. A questão de handicap aqui é interessante, pois o Sport Boys vem de 2 derrotas aí, 2-0 pro Sport Cristal e 3-0 pro Juan Pablo. Jogo aqui para sair um golzinho. A questão de handicap, o Ayacucho é favorito aqui para essa partida. Se liberar cartões, o que a gente pode buscar? Talvez para ambos os times receber um cartãozinho também é uma boa, tá favorável. Saiu nos últimos 2, 3, 4 jogos aqui tranquilamente. Dá para buscar gol e ambos receber um cartãozinho, tá legal, cara. Além do jogo do Sport Boys e Ayacucho, temos aqui o Sporting Cristal enfrentando o Huancayo. Confronto aqui do primeiro contra o terceiro colocado aqui na parte de encerramento da Liga Peruana, pois na abertura o Sporting Cristal ficou na 5ª colocação e o Huancayo ficou na 7ª colocação. A diferença de 2 pontos de um para o outro. Últimos confrontos entre eles. O mais recente foi 1-0 na casa do Huancayo, 2-1 também na casa do Huancayo. Então os últimos jogos aqui, o Sport Cristal marcou e jogando em casa, o over 1,5 bateu tranquilamente. Dá pra gente buscar ou o over 1,5 na partida, ou buscar um golzinho a favor da equipe do Sport Cristal, é uma boa, beleza? Então nosso primeiro bilhete, vamos utilizar esses 4 jogos aqui: Malmo e RFS, Maccabi Tel Aviv e Paphos, Sport Boys e o time do Sporting Cristal jogando em casa contra o Huancayo. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso primeiro bilhetinho, ficou dessa seguinte maneira, deixa eu mostrar para você. O jogo do Malmo eu não consegui utilizar, a linha de cartões ficou muito baixa, cara, ficou under 2,5 cartões. Para não sair um cartão vermelho, tava pagando 1,08, então por isso que eu preferi não buscar. Então eu utilizei o jogo do Maccabi Tel Aviv versus Paphos, coloquei para sair um golzinho na partida e handicap mais 2 a favor da equipe do Maccabi Tel Aviv, para ele não perder por 2 gols de diferença. Jogo do Sporting Cristal versus Sport Huancayo, para sair 2 gols na partida. Busquei o over 1,5 na partida, acredito que dá pra gente dar uma arriscada, dá para buscar esse over 1,5. E o jogo do Sport Boys versus o Ayacucho, coloquei para sair pelo menos um golzinho na partida. O bilhete ficou com odd 1,53. Tá bonito, tá favorável. Claro que tem a questão do jogo do Sport Cristal, que a gente buscou over 1,5, é um pouquinho arriscado, pode sair, também pode não sair, mas tá bem mais favorável para sair o over 1,5. Os últimos 4 confrontos aí saíram o over 1,5 na casa do Sport Cristal, dá pra gente buscar, ok? Caso você queira um bilhete com odd mais alta, não quer um bilhete com odd 1,53, você faz o que? Você pega essa partida aqui do Sport Boys e o Ayacucho, na verdade, e coloca aqui para a equipe do Ayacucho não meter 4 gols na equipe do Sport Boys. Fica com uma odd 1,61, cara. Fica com uma odd 1,60. Fica favorável demais. Então fica legal o bilhete aí. Você coloca para sair um gol na partida e under 3,5 para a equipe da casa. Para a equipe do Ayacucho, na verdade, não meter 4 gols no Sport Boys, beleza? Então fica um bilhetinho legal. A gente fica com um bilhete com odd mais alta aí, pessoal que curte. Mas o bilhete principal é sem o under 3,5 gols aqui do Ayacucho, ok? É o bilhete com odd 1,53. Então tá feito o nosso primeiro bilhetinho. Bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá! Maravilha! Às 5h30 da tarde pela Liga Paraguaia, a gente tem o Cerro Porteño enfrentando a equipe do 2 de Maio. Atualmente aqui ele está na primeira colocação na parte de encerramento. Lá na abertura do campeonato,
a equipe do Cerro Porteño ficou na segunda colocação. Interessante, hein? Até hoje eu nunca entendi como funciona essa parte de encerramento e abertura dessa liga. Eu vou até pesquisar um pouco sobre. Mas para esses últimos 5 jogos entre eles, o OV 1,5 saiu em todos. Que bizarro, hein? E na casa do Cerro Porteño, o OV 1,5 saiu em 4 dos últimos 5 jogos. Aqui. Claro que os mais recentes, de 2019 para cá, saiu. Então, o jogo onde a gente pode buscar pelo menos um golzinho na partida. O OV 1,5 tá pagando 1,39. Tá com odd alta. Tá arriscado, tá? Acredito que tem valor? Sim, acredito que dá pra gente buscar a favor da equipe do Cerro um golzinho aqui. Dá pra gente buscar. Caso libere cartões também, a gente pega talvez para ambos os times receber um cartão. Mas um golzinho do Cerro Porteño ou um gol para sair antes dos 80 minutos é uma boa também. Tem valor na minha percepção, beleza? Também aqui, quase às 7, no caso das 5h30 o jogo do Cerro Porteño, e às 7 horas a gente tem os jogos da Copa do Brasil. Temos aqui o Vasco enfrentando a equipe do CSA. O Vasco tá como favorito, mas as casas estão colocando dificuldade aí pro Vasco vencer a equipe do CSA. O Vasco tá pagando 2,15, o CSA 3,60 para 3,60. Os últimos confrontos aqui entre Vasco e CSA. O confronto mais recente foi pela Série B de 2022, onde o CSA meteu 2-0 na equipe do Vasco, para você ver. Então, o Vasco que não tome cuidado não. Então, para esse jogo, um golzinho tem valor. A questão do handicap, cara, é complicado o handicap. Apostar tipo a favor do Vasco, você tem que torcer muito. A equipe do Vasco não é uma equipe legal de se apostar. Então, para esse jogo, eu vou buscar um golzinho pelo menos. A questão de handicap, tô fora. A questão de escanteios, talvez um 4,5, 5,5 cantos, ou para ambos os times receber um cartão, é uma boa. Talvez aqui um under 2,5 gols para a equipe do CSA. Talvez para o CSA não meter 3-0 no Vasco, também seja interessante, beleza? Então temos o jogo do Cerro para sair um golzinho. O jogo do CSA e Vasco para sair pelo menos um golzinho e cantos. E temos Bahia e Retrô. Bahia que pegou o Juventude e bateu até dizer chega. Ainda não teve confrontos recentes entre Bahia e Retrô. Para esse jogo, o Bahia é o favorito da partida. Eu tô querendo buscar o OV 1,5 na partida do Bahia. Acredito que vai ser um jogo difícil, sim, mas o Bahia tem time para meter 2 gols no Retrô, sim. Meteu 3-0 no Juventude, 2-1 no Galo, 2-1 no Fortaleza, 3-1 no Náutico. O Bahia vem numa sequência absurda marcando em casa. Então é jogo para OV 1,5. Acredito que o Bahia consiga meter 2 gols no Retrô. E mesmo que o Bahia não meta 2 gols, se tiver uma zebrinha do Retrô fazer um golzinho, o importante é o OV 1,5. Por isso eu vou utilizar o jogo do Bahia como jogo base, o jogo do Vasco como jogo secundário, ok? E o jogo do Cerro Porteño também como jogo secundário. Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando esses 3 jogos. Bora lá! Maravilha, peguei aqui os 3 joguinhos aqui, o do Cerro, do Bahia e do Vasco, e fiz esse seguinte bilhete, ó. Jogo do Cerro Porteño, para sair um golzinho na partida. O jogo do Bahia e Retrô, peguei o OV 1,5 na partida para sair 12 golzinhos no jogo. O jogo do Vasco e CSA, para sair um gol na partida e acima de 4,5 cantos, para sair no mínimo 5 escanteios. O bilhete ficou com odd 1,50 cravado, ok? Nem mais nem menos. Caso você queira um bilhete com odd mais alta, você vai fazer o que? Você vai chegar na partida do Cerro Porteño e substituir para sair um gol na partida e colocar um gol a favor da equipe da casa, do Cerro Porteño. O bilhete que tá com uma odd 1,50 vai para uma odd 1,65, cara. Fica com odd muito alta, fica muito favorável. Então fica legal, dá para buscar aí esse bilhetinho. Mas lembrando que o bilhete principal é aquele com apenas um golzinho na partida do Cerro. Mas aqui tá legal também, tem valor. O Cerro Porteño vem bem dentro de casa, dá pra gente buscar esse win também, ok? Então deixa eu voltar aqui, colocar para sair um gol na partida e remover aqui. Maravilha, esse é o bilhete principal aqui, utilizando um golzinho na partida. Então tá feito o nosso bilhetinho. Bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá!
Maravilha, também pela Copa do Brasil, agora a gente tem aqui o Cruzeiro enfrentando a equipe do CRB. O CRB que meteu 4-0 no Novo Horizontino, é um jogo absurdo aqui na Série B, rapaz. E os confrontos mais recentes entre Cruzeiro e CRB teve 2-0 em 2020 e 2021. E os recentes aqui foi 2-0 pro Cruzeiro em 2022, tanto na casa do Cruzeiro quanto na casa do CRB. Tem esse confronto, cara, o CRB fora de casa vem mal. Perdeu 4 dos últimos 5 confrontos e um empate aqui. O CRB não vem bem fora de casa. E o Cruzeiro vem de uma derrota recente pro Ceará. O Cruzeiro tá mordido. Dá pra gente buscar o que nessa partida? Um golzinho pelo menos a favor da equipe cruzeirense, da Raposa. Então buscar um golzinho na partida. A questão de escanteios também dá pra gente buscar a favor da equipe cruzeirense, buscar um over 5,5, 6,5 cantos, tem valor. Últimos confrontos bateu tranquilamente, dá pra gente buscar essa linha. O Cruzeiro que dentro de casa e fora não tá de brincadeira, principalmente dentro de casa vem marcando bastante escanteios, ok? Contra o Juventude mesmo, contra o Grêmio, muitos escanteios a favor da equipe do Cruzeiro. Acredito que o CRB deva segurar um pouco o pé aí, tentar buscar um possível 0-0 ou tomar apenas um golzinho para decidir no seu mando de campo, ok? É jogo de ida e volta, isso mesmo. Então o Cruzeiro vai jogar o primeiro jogo em casa e a volta é lá na casa do CRB. Então se o CRB meteu 4-0 no Novo Horizontino, ele tem um pouquinho de esperança, 2, 3% aí de conseguir fazer algo interessante contra o Cruzeiro. Não dizendo que pode acontecer, claro que pode sim, cara. Futebol é 11 contra 11, claro que depende muito dos jogadores do Cruzeiro, do CRB, se tiver um bom dia aí, pode fazer a diferença. Então para esse jogo, vou buscar gol a favor da equipe do Cruzeiro, escanteios na partida. Temos aqui o Olímpia enfrentando a equipe do Recoleta. Últimos 5 jogos, 4 deles saíram 9,5 e o confronto mais recente foi um 0-0 na casa do Olímpia. A equipe do Recoleta vem de 2-0 fora de casa, contra o Luqueno e contra o próprio Olímpia aí. Então para esse confronto, cara, um golzinho é interessante, mas eu acho que talvez esse jogo eu fique de fora. Tá bem estranho aqui, esse jogo do Olímpia aqui. Tá bem estranho mesmo, cara. Então por esse confronto aqui talvez eu nem utilize o jogo do Olímpia. Temos vários outros jogos que eu possa estar utilizando. Temos aqui pela Copa das Ligas a equipe da Inter Miami enfrentando aqui a equipe do Atlas. Time de Messi aqui enfrentando o Atlas. O over tá pagando 1,15 para essa partida. Eu tava querendo buscar para não ter um cartão vermelho. Eu vou arriscar nesse cartão vermelho nesse jogo, cara. Então acredito que talvez não tenha um cartão vermelho. Claro que futebol é aquilo. Liga Mexicana, meu último confronto do Atlas teve 2 expulsões. E mais claro que foi contra o time de Sérgio Ramos. Mas eu acho que talvez esse jogo, para não ter uma expulsão, seria interessante. Seria interessante ou buscar 2 gols na partida. Eu vou ver o que eu faço para essa partida da Inter Miami. Temos aqui o Orlando City enfrentando o Pumas. Confronto, rapaz. Esse over 1,5 tá interessante nesse jogo do Pumas, hein? Tô querendo buscar, tá pagando 1,22. Pumas jogando em casa vem bem. Últimos 5 jogos do Puma, o over 1,5 bateu tranquilamente. A mesma coisa o Orlando City. Dá pra gente utilizar o over 1,5 também, ou apenas pra sair um golzinho na partida. O que vocês acham, hein? Esses 3 jogos, tá interessante ou não tá? Dá pra gente buscar o quê? Bora lá fazer mais um bilhete utilizando esses 3 jogos: Cruzeiro e CRB, Inter Miami, Atlas e Pumas e Orlando City. Bora lá! Maravilha, peguei aqui o jogo do Cruzeiro e do Pumas. Eu fiz um bilhete utilizando só os 2 jogos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Jogo do Pumas, eu busquei o over 1,5 na partida, achei interessante. Jogo do Cruzeiro, a odd pra sair um gol tá 1,06. A odd pro Cruzeiro marcar tá 1,09 e é quase a mesma coisa. Então peguei pra sair um gol na partida, achei bem mais interessante. Coloquei pra sair um gol na partida, ok? No jogo do Cruzeiro e acima de 6,5 cantos, pra sair no mínimo 7 escanteios na partida. O bilhete ficou com odd 1,50, ok? Tá variando pra 1,49, 1,50, porque a odd tá baixando aqui, a odd de gol aqui na partida. Na hora que eu fui fazer aqui tava 1,05, depois foi para 1,06, então agora tá com odd 1,50.
Então talvez quando você for fazer tá com 1.49 ou 1.50, mas nesse exato momento tá 1.50 para mim. Então o jogo do Cruzeiro para sair um gol e over 6,5 cantos, e o jogo do Puma e Orlando City é para sair 2 gols na partida. No jogo do Cruzeiro, o que é interessante, o que você interessante para essa partida, você pode arriscar o over 1,5, ok? Tá 1.50 aqui, colocando o over 1,5 ao invés de um gol na partida. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Fica um odd bem alta, ó, o 1,5 tá pagando 1.29 no jogo do Cruzeiro, para você ver. Aí o bilhete fica com uma odd 1.80, entendeu? Fica com odd 1.80, então fica com odd muito alta mesmo. Então para esse jogo do Cruzeiro em específico, se você for aumentar para colocar o over 1,5, você abaixa a linha de escanteio, você tira os 6,5 cantos, remove e deixa só o over 1,5, que tá legal, ou busca apenas os 5,5 cantos, beleza? Então o bilhete ficou com odd 1.80, ficou com odd altíssima, cara, ficou favorável também, acredito que tem valor, mas pro jogo do Cruzeiro mesmo, eu acho que um bilhetinho simples tá legal, buscar só um golzinho na partida de 6,5 cantos tem valor na minha percepção, beleza? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Ainda temos 2 jogos da Copa do Brasil e um jogo da Copa das Ligas lá da América Central. Bora lá! Maravilha, a gente tem aqui pela Copa do Brasil, cara, essas oitavas de final tá incrível. A gente tem clássico paulista, Corinthians e Palmeiras. O último confronto entre eles, para você ter noção, foi um 2-0 Palmeiras, jogando em seu mando de campo, mas agora é na casa do Corinthians. Pense no jogo duro, hein? Jogo com uma cara de 0-0, mas com muitos cartões. O último confronto na casa do Corinthians teve expulsão de Abel Ferreira, expulsão de Félix Torres, teve muito cartão amarelo, é clássico, cara. Teve bastante escanteio. Para esse jogo, para ser sincero, eu acho que buscar cartões é uma boa e cantos também é interessante. Eu tava querendo buscar um 2,5 cantos a favor do Palmeiras, são 3,5 cantos. Tem valor, apesar dele jogar fora de casa. Os últimos jogos aqui, Palmeiras teve mais escanteio que o Corinthians, cara. Até quando o Corinthians venceu por 2-0, ó, os últimos 4 confrontos aqui, quem teve mais escanteios, ó, 3 confrontos foi o Palmeiras. Palmeiras teve mais escanteios que o Corinthians. Dá pra gente buscar um over 2,5 cantos a favor do Palmeiras e cartões na partida é interessante, tá legal, tem valor. E buscar também ambos os times receber 2 cartões tem valor, cara. Essa partida para cartões está bem interessante. Temos aqui o jogo do Fluminense enfrentando a equipe do Internacional. O Fluminense vai jogar fora de casa, cara. Tô com medo do meu Flusão, e fora de casa vem muito mal, não vem tão legal assim. Para esse jogo, o favoritismo é a favor da equipe do Internacional, claramente. Claramente o Inter é favorito para essa partida. Para esse confronto em específico, eu tô querendo buscar pelo menos um golzinho na partida, ou buscar um handicap mais 3, talvez a favor do Flusão. Acredito que se for pro Fluminense perder, ele não perca por 3 gols de diferença. O último confronto mesmo foi 2-0 na casa do Internacional, pelo Brasileirão, que 11ª rodada, o Fluminense ganhou fora de casa, cara. Mas o Internacional amassou nos escanteios. Então um jogo que dá pra gente buscar 5,5 cantos, talvez um handicap mais 3 Flusão e um golzinho na partida. Tá pagando quanto esse golzinho? 1.14. Mas como eu sei que o Fluminense fora de casa não vem tão bem, dá pra gente buscar um golzinho a favor aqui na partida, cara. Um golzinho aqui tá muito bom, um golzinho tá legal. Então a gente já tem o que a gente possa buscar no jogo do Flusão. Temos aqui o Once Caldas enfrentando Patriotas aqui. Para esse jogo eu tava querendo buscar ambos os times receber um cartãozinho aqui. Liga Copa da Colômbia, interessante. Um golzinho tá pagando quanto aqui? Deixa eu ver. Só liberou o over 1,5, então descarta esse jogo aqui na Liga Colombiana. E temos aqui pela América Central, Copa das Ligas, jogo entre Clube América e Real Salt Lake. Jogo para um golzinho tá legal também, tá interessante. E talvez para não ter uma expulsão, um cartão vermelho, talvez tenha valor, mas a gente vai ver aqui a odd. Então bora lá fazer nosso último bilhete utilizando o Clássico Paulista e Fluminense Internacional. Bora lá.
Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho. Eu quebrei um pouco a cabeça tentando achar o que eu posso fazer nesse jogo do Palmeiras, cara. Ó, o mercado de cartões tá interessante, Undergoals tá interessante, escanteios também tá interessante. Então eu busquei o que? Busquei Undergoals e busquei cartões, e o jogo do Internacional Fluminense peguei pra sair um golzinho. O jogo do Corinthians e Palmeiras, como é na casa do Corinthians, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais duro, por isso que eu busquei o Undergoals ao invés de sair um golzinho na partida. Peguei para ambos os times receber um cartão e para não sair 4 gols na partida. Os últimos 5 clássicos aqui recentes entre Corinthians e Palmeiras, o máximo que saiu foram 2 gols. Os últimos 5 recentes. Então dá pra gente buscar essa linha. É o jogo do Fluminense Internacional. Arrisquei um golzinho, acredito que dá pra sair um golzinho, ou do Flusão ou do Internacional. Infelizmente meu Flusão não vem tão bem, tá sem John Arias, perdeu alguns jogadores importantíssimos, cara. Isso atrapalha bastante. Então para esse jogo busquei um golzinho e pelo menos 6 escanteios. O bilhete ficou com odd 1.54, tá legal. Caso você queira um bilhete com odd mais alto aqui, com a odd 1.60, 1.65, eu acho que dá para você mudar alguma coisa, talvez no jogo do Flusão. Colocar aqui talvez uns 6,5 cantos ao invés dos 5,5 cantos, aumentar uma linha de escanteios, ok? É uma diferença gritante, como vocês podem ver, tá 1.06, vai para 1.13. Aí o bilhete sai de uma odd 1.54 para ir para uma odd 1.65, ok? Então fica quase uma odd 1.70. Fica interessante também, ó, tá vendo? Então você coloca para sair um golzinho e pelo menos 7 escanteios no jogo do Flusão. No meu caso eu vou deixar com linha baixa mesmo, vou buscar apenas o over 5,5 cantos, ok? Então temos aqui um bilhete com odd 1.54, lembrando que tá variando, como vocês podem ver aqui, já baixou a odd, ó, tá 1.20 agora o jogo do Flusão, o bilhete aqui já atualizou e foi para uma odd 1.52, então fiquem de olho nisso aí, quando vocês for fazer o bilhete de vocês, pode estar uma odd mais alta ou uma odd mais baixa, ok? Tá mudando aqui as odds, tá atualizando, então tome cuidado nessa questão. Então tá feito os bilhetes de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, hypar muito esse vídeo e comentar, pois tá tendo sorteio todos os domingos para você tá concorrendo, hein? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.